Tá, realmente. O que é a análise bioenergética? A análise bioenergética é uma abordagem psicoterapêutica que tem uma junção da parte corporal com a parte mental. É uma abordagem psicocorporal e tem como princípio básico a unidade funcional do indivíduo, onde o que acontece no corpo vai reverberar no mental e o que acontece no mental também reverbera no corpo. Então a gente trabalha em dois níveis, no nível verbal e corporal. A vida de Reich é bem interessante de conhecer. Reich era já com 23 anos de idade, estava formado médico em Viena, quando chegou a ele os primeiros escritos do Freud. Freud já, médico com mais idade. A diferença de idade entre eles deve se situar em termos de 70 anos, 30 anos, você vê, uma diferença grande de idades. Ele ficou muito fascinado, ele estava com 23 para 24 anos, formado médico e já com uma especialização em sexologia. Era uma disciplina dentro da medicina nesse período lá na Áustria para ele. Quando ele passa então a ser discípulo, estudando psicanálise com Freud, Freud sacou o brilhantismo de Reich, aquele jovem médico, tanto que em 2 anos ele já tinha colocado Reich para coordenar os seminários entre os psicanalistas que se encontravam toda quarta-feira à noite em Viena, e o Reich começou a coordenar esses seminários. Essa fase da vida do Reich é a fase da sua ação como psicanalista, e ele tem uma obra fundamental aí também. Ele escreveu a Análise do Caráter. Ele pegou o conceito em Freud e desenvolveu para essas estruturas de defesa e adaptação. Antes de Reich, se pensavam os doutores psicanalistas que o paciente está resistindo ao método da livre associação psicanalítica, num divã sentindo, ele diz, esse paciente está resistindo. E ele descobriu que não era uma intenção de resistir, não era o ego resistindo. A estrutura da pessoa levava a desviar, não seguir aquela orientação dada. Então não há algo que dá para julgar o paciente se ele está resistindo ou não. O caráter tem a estrutura de defesa do mundo. Então fecha aí essa fase psicanalítica do jovem Reich. Mais tarde ele passa para uma outra fase que ele chamou seu trabalho de orgonomia. Foi quando ele pôde definir mais claramente em estudos, como eu disse, bem atento ao que se manifestava no corpo, cada carga emocional, cada emoção, cada energia no corpo, pelos segmentos no corpo humano que bloqueiam ou se abrem com o fluxo da energia emocional.
foram se dando divergências mais ou ideológicas e técnicas da psicanálise, e ele chegou um momento que ele e Freud se separaram, se afastaram. E ele começou, quando ele se incompatibilizou com o Freud, ele começou a carreira dele solo, né? E teve todo um contexto político na época, né? De revolução e tudo, que ele foi para os Estados Unidos, né? E ele foi para os Estados Unidos e continuou a pesquisa dele como médico, não seguindo a linha tradicional, né? Ele tinha a linha dele. Ele começou a desenvolver um trabalho dele. Daí começou a escrever e começou a trabalhar com os anéis, né? Ele fala de anéis de tensões que a gente tem no corpo, anéis de tensões que são construídos ao longo da vida no processo de desenvolvimento. E o primeiro anel é o anel ocular, né? Posteriormente, o segundo anel é o anel oral, temos o anel cervical, o anel peitoral, que inclui os braços, o anel diafragmático, o anel abdominal e o anel pélvico. Então, são 7 anéis, né? E quando a gente trabalha com os anéis de tensão, a gente tem que ter a consciência de que esses anéis, a tensão é em forma anelar, que vai circulando o corpo, e horizontalmente, que a energia flui no corpo de forma vertical. Então, se esses anéis têm bloqueios, quando a energia vai passar por eles, eles vão sendo interrompidos, né? O fluxo energético é interrompido. Então, na verdade, quando a gente fala em trabalhar os anéis, a gente tem que trabalhar em todos os níveis, porque você desbloqueia o anel ocular, mas se a energia for passar pelo anel oral, pelo anel cervical, todos esses anéis têm que ser desbloqueados em algum nível para a energia voltar a fluir no corpo. Passando por trás, subindo aqui na região das costas, e subindo e descendo pela frente, completando um círculo, né? Um círculo energético.